Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai fazer um cortezinho americano ali, fazer um tape ali, um taper fade. A gente utiliza ali a nossa máquina, ali eu utilizei a máquina 0. Eu fiz uma marcação, tá vendo ali, na direção do cantinho da orelha ali, até na parte da recessão baixa ali, eu passei a máquina 0. Depois eu vim com a minha máquina de acabamento e depois a gente vai passar a máquina shave aí nessa lateral aí, para deixar bem limpinho aí. Show? Agora eu venho com a minha máquina 2. A máquina 2 a gente vai subir um pouquinho mais, até na altura da recessão baixa ali, um pouquinho para cima ali, para deixar uma região mais clara aí nessa parte aí. É mais complicado de explicar por causa dos pequenos espaços que a gente tem ali, mas basicamente dá pra ver de acordo com o cabelo ali na hora ali de executar, que basicamente é o mesmo processo de um degradê. Você pode aplicar a mesma técnica. Nesse caso desse vídeo eu estou fazendo um pouquinho diferente. Você olha que eu passei a minha máquina 2, né? Passei a 0 primeiro. Eu normalmente não começo meu degradê a 0. Passei a 2. Agora eu vim com a 1, a 1,5, a 1,5, 1 e 0 alto e 0 ali, já fazendo aquele acabamento. E agora eu vou utilizar o meu pente 1,5 alto e 1,5 baixo ali para fazer essa conexão ali. Então, qual a diferença do degradê que a gente faz normalmente? Nesse caso aí, eu fiz de uma forma diferente, por ser um espaço pequeno, por eu achar que funciona melhor dessa forma, nesse tipo de corte. Porque ali eu já defino mais as áreas que eu quero mais cinza, que eu quero mais clara. E aí vocês vão ver no final que ficou bem espalhadinho, né? Então esse é o primeiro processo. Passei a máquina 1,5, vim com a minha máquina 1 alta de novo, 1 baixo. E você vai polindo ali. É uma região muito pequenininha, então precisa realmente você ter ali uma mão bem sensível ali, bem cuidadosa, para você tirar ali pequenas coisinhas ali que vai fazendo ali a diferença. É bem complicadinho de explicar, né, esse tipo de, de corte de cabelo, né? Mas tô tentando aqui, meu parceiro, beleza? Perdoa isso se você não conseguir entender 100% aí. Show? Ainda mais que a câmera ficou um pouco de lado, dificulta um pouco mais mesmo. Beleza, então é muito simples e ao mesmo tempo bem chatinho de fazer. Por quê? Porque ele, né, você tem que ficar fazendo disfarcezinho ali numa áreazinha bem pequenininha. E se você errar, né, se você subir um pouquinho mais essa máquina, aí já compromete o corte todinho. Como definir o tamanho de um lado do outro? Basicamente começa do jeito que eu fiz ali, né? Você utiliza ali a orelha ali bem de lado. É como se você estivesse cortando uma costeleta mais para cima, reto lá na recessão. Você já tira aquela parte todinha e deixa aquela parte bem raspada. Show? Agora o que eu estou fazendo? Com o meu pente, com a minha tesoura de fio laser normal, eu estou fazendo ali uma conectadazinha. Show? Com um pentezinho fininho mesmo ali, já fazendo uma conectada ali. E né, dando aquela espalhadinha ali que a gente quer bem chumaçado ali, a gente quer bem espalhadinho aquela região. E agora eu venho com minha tesourinha dentada, uma tesourinha que ela é mais fina. Essa tesourinha é muito boa para os dentes dela, é mais fininho. É muito boa para fazer esse polimento em degradê. E aí vou fazendo esse polimento de acordo com a necessidade ali de um lugar mais escuro, mais claro e tal. E vai fazendo esse processo de polimento aí. Show? Espero que você esteja entendendo. Show? A diferença é de formas de fazer, né? Mas o que é importante, na verdade, é o resultado. Eu sei que para você que está aprendendo, quer realmente uma forma bem definida, né? Então, é complicado. É complicado explicar, né? Quando você aplica um tipo de corte, quando você aplica outro. Porque quando você vai para o dia a dia, é complicado. Exemplo, eu sempre começo o cabelo com máquina 2, um degradê, com máquina 2, máquina 1,5, máquina 1, depois vem fazendo aquela graduaçãozinha,
depois vem com a máquina 1,5 e termina. Show? Isso está no meu canal ali, vários e vários vídeos, sempre da mesma forma, para não ter confusão. Mas, por exemplo, se o cabelo do cliente chegou ali na altura baixa, uma altura de uma máquina 2,5, 2, 3, fica muito baixo para passar a máquina 2, eu não vou ver o sinal. Pois é, já complica. Então aí você já tem que trabalhar com outros tipos de máquina. Eu já começo com a 1. Eu já primeiro faço aquela primeira parte da 1. Então é mais complicado mesmo na hora de aplicar. Show? Então, todo o cabelo que eu faço, mesmo que o cliente não for fazer a barba, se você está fazendo um tape desse daí, é bem legal você já fazer já essa conexão com a barba aí, ó. Dar essa moral ao cliente aí. Mas eu tô fazendo uma barba de graça pro cliente. Não, cara, é só uma moral aí na lateral. Você está só agregando valor. Porque seria muito feio ele saísse da barbearia, se ele não fosse fazer a barba, com essa barba grossa na lateral. Então, essa disfarçada na barba aí, ela valoriza o seu take perfeito. Ela valoriza o corte americano, né? Eu prometo, eu realmente fiz o vídeo, esse vídeo aí. Quando terminou o vídeo, olhei, analisei. Eu sempre sou bastante crítico com meus conteúdos. E eu vi que ficou um pouco mais confuso para me explicar agora. Agora eu estou passando a minha máquina Shave. Eu prometo trazer um vídeo bem passo a passo desse corte, né? De uma forma que você vai conseguir entender 100%, beleza? Então desde já as minhas desculpas, entre aspas, né? Não necessariamente desculpa, mas você entender. Top, tá vendo? Olha só, como eu disfarcei a lateral da barba, olha só a valorizada que deu nessa lateral aí. Ficou bem legal. Esse arranhado na lateral dele aí foi um corte de cabelo que ele já tinha feito há pouco tempo. Você pode ver que tá baixo. E ali tá a marca dos cravinhos ali. Ele não quis acender, então a gente acabou deixando quietinho ali ficou sem esse sinalzinho aí, show? Então na parte da nuca, basicamente tem umas coisas bem legal que você pode guardar na parte da nuca aí. É bem legal você começar com a 0. O tape, o corte americano, vamos falar corte americano. Ele é bem legal você sempre começar com a máquina 0. Porque aí você define até onde você vai com a área bem limpa, bem clara. E não suba muito essa máquina da 0. Então eu passei ele a 0 e já vim com a máquina de acabamento, já finalizei essa primeira partezinha ali. A máquina 2, agora eu venho com a minha máquina 2. A máquina 2, a gente vai trazer ali, ó. Você pode pegar a marcação da orelha, ó. A parte de baixo da orelha, ali, no bico da orelha ali, ó. Mais ou menos não. Dava um meiozinho ali da orelha, ali na parte. Você utiliza a máquina 2. Então você pega como referência sempre a orelha, nesse caso aí, a altura que você vai subir essa máquina, um pouco mais, um pouco menos. Então eu passei a máquina 2, aí eu vim com a minha máquina 1, tirando e fazendo ali algumas marquinhas ali pra gente ir tirando e polindo essas marquinhas. Vem agora com a minha máquina 1,5, né? Como eu disse, ficou assim, como eu fiz um ritmo mais acelerado, ficou meio confuso, mas segue a vida, meu parceiro. Show? Então, disfarçando esse cabelo aí, pode observar que eu estou utilizando a máquina um pouco de lado aí. Por quê? Esse cabelo do nosso cliente, ele cresce literalmente pro lado direito. Então, cara, uma das coisas que eu vejo às vezes o aprendiz ele apanhando é justamente nesse detalhe aí. Você pode observar que quando você olha assim, na imagem assim, aquele lado esquerdo parece que está até mais claro do que o lado direito. Não é, porque ele é crescido na lateral, né, ele é meio de lado assim. Então quando a imagem pega, dá a sensação que do outro lado está mais alto. Mas depois que você vê o finalizado, você vai observar que ficou mais assimétrico assim. Show? Então a simetria é muito legal, é um ponto importante, porque se ficar um pouco meio um lado mais repuxado que o outro, aí não fica tão legal. Então eu venho ali, eu passando minha máquina 1,5, máquina 1, máquina 0 alta e vem limpando meio, vem limpando ali. Show?
É um cabelo, é um corte que ele tem uma margem de erro menor. Eu sempre falo às vezes isso nos meus vídeos. Cabelo, às vezes, ele tem corte de cabelo que ele tem uma margem de erro, né? Você erra um pouquinho, aí você sobe um pouquinho mais a máquina, corrige. Mas há tipo de corte que a responsabilidade é maior. Esse corte americano, por exemplo, é um que, se você erra, fica difícil você corrigir, né? Porque você vai ter que subir muito, aí a proposta do corte já não é essa, e já começa a complicar a sua vida. Então, há corte que é importantíssimo você ser preciso ali nas suas marcações, para não ficar ruim. Show? Eu ainda não terminei essa parte do disfarçado, mas eu já venho definindo esse pezinho. A gente vai fazer um polimento ali para deixar bem legal, bem espalhadinho. Mas você definindo a parte do pezinho, isso já vai dar uma limpeza, vai dar um realce no seu disfarçado ali, no seu degradê. Bem legal. Show? É só uma tiradinha na lateral ali. E agora eu venho fazendo esse polimento ali, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda a crescer esse canal aí, show. Vídeo toda semana, todo dia tem vídeo aí às 11 horas. Vem nessa batalha aí, já tem um tempinho. É cansativo, mas é prazeroso saber que estamos colaborando aí para ajudar bastante pessoas a melhorar na sua qualidade de trabalho, no seu serviço. Esse é o maior pagamento, irmão. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Não sou vaidoso. Tenho meus objetivos, tenho meus sonhos, tenho minhas metas. Mas eu não sou vaidoso com o número de inscritos. Não sou vaidoso com o número de visualização. Não sou ganancioso para dinheiro. Cara, eu acho que... Eu também não sou humilde. Eu não estou dizendo que... então você é um poço da humildade. Não estou nem isso não. Eu realmente não... Eu só vou, né? Tipo assim, eu gosto de falar até com os meninos lá, só vai. Fica pensando o que pode, o que não pode fazer, pode acontecer. E na minha vida sempre foi assim, eu nunca quis ter a melhor barbearia, por exemplo, da cidade. Eu só queria ter uma barbearia bonita. Eu não quero ter o maior canal do YouTube, também não. Eu quero ter o maior, eu quero ter um canal relevante, eu quero que esse conteúdo, que eu considero um conteúdo muito bom, alcance mais pessoas. Porque alcançando mais pessoas, cara, você tá semeando a sua semente ali. Cara, a sua identidade é muito legal. Cara, quando você vê uma pessoa cortando igual você, ou com algumas técnicas que você ensinou, e você sabe que aquelas técnicas, basicamente, ele aprendeu com você e é quase que única, uma identidade sua. Outras pessoas não ensinaram da mesma forma, ou seja, basicamente você tem uma técnica que é específica sua. Sempre tem isso, né? Algo que só você faz ou quase ninguém faz, né? E longe daqui falando que eu sou melhor que ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas é muito legal mesmo. Então é isso que eu busco no canal. Essa é a minha meta nesse canal é alcançar o máximo de pessoas, levar esse conteúdo para o máximo de pessoas. Número de inscritos eu não estou preocupado. Pode ser 20, 30, 40, 50, 1 milhão, 2 milhões. Não estou preocupado. Eu realmente quero, né, que a minha vida nessa terra aqui tem um sentido como eu sinto que ela tem, entendeu? Que é passar o que Deus me deu de graça para as pessoas. Show? Claro que quando eu falo passar, nem sempre é possível passar de graça. E eu vou te explicar por quê. Daí, então você tá já... Cara, olha só, eu ensino na minha barbearia. Vou te dar só uns exemplos. Depois de uma outra aula eu vou trazer passo a passo bem detalhado desse tipo de corte aí. Fica tranquilo, mas o que eu vou te falar é mais importante.
É, o importante na vida não é aquilo que você ganha em dinheiro, em conquista. O importante é aquilo que você deixa. Imagina os grandes homens que você conhece, os grandes homens mesmo da história. Ele não é conhecido pelo dinheiro que ele ganhou. Ele é conhecido pelo que ele deixou, pelo legado que ele deixou. Isso que é legal. Então, quando eu vejo as pessoas seguindo algo que eu faço, é muito legal. Eu me sinto realmente muito retribuído por isso. E tenho certeza que mesmo os grandes homens que ganham muito dinheiro fazendo isso, como por exemplo o seu Elisa, um cara que é muito bem remunerado e merece tudo que ele ganha, ele sente muito, muito mais prazer, não no saldo bancário dele, mas sim em saber que ele é uma referência, em saber que ele é motivador, né? Ou seja, que ele é um incentivador para que as pessoas busquem os sonhos dela. Isso é muito legal. Top. É muito, muito mais relevante que tudo que você possa fazer na vida. Então, o conselho que eu te dou, você que está ouvindo aí, cara, esse canal, ouvindo essa história toda que eu estou te falando aí, e tem certeza que muita gente já saiu do vídeo, não tem problema. Cara, se você saber qualquer coisa, se você conhece qualquer coisa, se você faz qualquer coisa na sua vida muito bem feita, eu custei aprender isso. Passa para outro, cara. Passa para outro. Quando você passa para outro, sabe o que acontece com você? Você multiplica isso. Você cresce ainda mais, você passa a ser ainda de maior importância, entendeu? Mas, finalizando o vídeo aí, e espero que tenham gostado do conteúdo. Esse aí é o resultado final. Eu gostei, ficou bem legal, ficou clean, ficou limpo, trabalho limpo. Mas eu realmente peço desculpa a vocês que eu não consegui levar um passo a passo nesse corte como eu queria trazer, né? E é um cabelo que é difícil, né? Na minha barbearia, as pessoas pedirem. Então, para esse cabelo, para você ter noção, eu precisei convencer o cliente. Mas, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.